Mais de 900 documentos, entre recortes de jornais, revistas e discursos da época, serviram de fonte para o livro Tales Ramalho, Política, Diálogo e Moderação, 100 anos. O lançamento da obra, que relata a trajetória política do ex-deputado federal por 5 mandatos, falecido em 2004, aconteceu ontem à noite na Academia Pernambucana de Letras e reuniu políticos, jornalistas, intelectuais, familiares e amigos do ex-parlamentar. A obra, uma homenagem ao centenário de nascimento dele, é a materialização de um sonho do próprio Tales Ramalho, que desejava deixar um livro de memórias para as futuras gerações. Meu pai, durante anos, alimentou esse sonho de realizar um livro. O famoso livro de memórias dele, que foi muito divulgado na imprensa, mas ele realmente não teve tempo. E aí eu estou realizando esse sonho dele. Numa data importante, né? Num período importante que se comemora o centenário da existência dele. Sim, no ano do centenário de nascimento dele e também no momento em que existe muita polarização política. Meu pai era um homem do diálogo, da conversa, sempre fez política moderadamente. O livro, escrito pelo jornalista, escritor e membro da Academia, Cícero Belmar, e revisado pelo também jornalista Ítalo Rocha, detalha como o político foi peça fundamental na redemocratização do Brasil durante o regime militar, entre os anos de 64 e 85. Eu descobri que Tales Ramalho era uma pessoa que tinha uma inteligência política muito grande, um olhar estratégico muito fundamental para que ele pudesse colocar em prática esse trabalho de conversa, de diálogo entre a oposição e o governo. E eu estou falando de um momento que era muito difícil para a política nacional, porque era a época da ditadura militar. Esse livro vai interessar bastante a estudantes, vai interessar a jornalistas, a cientistas políticos e a todas as pessoas, a todos os brasileiros que quiserem conhecer de perto a trajetória de uma pessoa que foi deputado, que lutou bravamente contra o autoritarismo. Então é um livro que a gente lê e compreende muito mais o atual momento político. Ele foi um personagem importantíssimo, tá? Era um combate à ditadura dentro de uma negociação, tá? Com o propósito de se alcançar de novo a democracia, ou seja, a redemocratização do país que estava submersa, né, pós 64. E o Dr. Tales, nesse período, teve o papel importantíssimo de negociar e de moderar as negociações também, com o objetivo de conciliar os interesses, né, de governo e oposição e, a partir daí, partirem para um Brasil redemocratizado, com eleições diretas, com as instituições fortalecidas. E até hoje o que nós estamos assistindo é fruto desse trabalho do Dr. Tales, né, juntamente com o Dr. Ulisses e o Dr. Tancredo. Numa conturbada e sombria época do Brasil, quando pessoas com pensamentos contrários ao autoritarismo eram perseguidas, Tales Ramalho foi um exímio negociador e importante moderador. Com inteligência política e olhar estratégico, ele tinha um senso crítico de justiça pelos direitos humanos, além do bom diálogo na articulação entre oposição e governo na conquista da redemocratização. A história política de Tales Ramalho ajuda a explicar esse período. Saber da trajetória de Tales Ramalho é saber do período que ele viveu, saber da importância de pessoas como ele, moderadoras, capazes de construir consensos em situações adversas, difíceis. Tudo isso é muito importante sempre, talvez nos dias de hoje mais ainda. E Tales Ramalho é uma referência por conta do seu perfil de moderação, de equilíbrio, de crença de que a política é uma arte da negociação, da construção de pontes. O exemplo de Tales é muito oportuno no momento em que o Brasil vive um quadro de muita polarização, de muita radicalização. É uma referência e uma inspiração também. Portanto, é preciso valorizar esses exemplos. O livro conta ainda como a atuação de Tales Ramalho foi
essencial para a fundação do MDB como partido de oposição à ditadura e para a eleição de Tancredo Neves à presidência da República. O Dr. Tales Ramalho foi o grande artífice, o grande artesão do processo de redemocratização que culminou com a nova República. Minas deve ao Dr. Tales Ramalho o ter resgatado perante a história o seu compromisso com a liberdade. A ele, nesta noite, todas as honras, o carinho e, evidentemente, nós o recordamos com a dor de todas as saudades. Toda a renda obtida com a venda do livro será revertida para a ONG DNA Solidariedade. Nós temos 3 braços, em nossa instituição. Doação de cadeira de rodas, que já doamos 737 cadeiras de rodas. E nós temos uma estrutura que a gente dá banho em moradores em situação de rua. E nós temos uma ação que iremos agora nesse final de semana para Manari, o município mais pobre de Pernambuco, onde iremos doar 850 cestas básicas, 3 mobílias para casas humildes, 400 presentes para crianças. Estamos levando uma equipe de dentistas para fazer atendimento odontológico e 30 enxovais para as futuras mamães. Então, como vai ser, receber essa renda revertida aí do livro? Isso vai nos ajudar, porque mais vidas serão alcançadas com cadeiras de rodas, A gente tem um propósito de doação, uma cadeira de rodas por semana. Então, a gente vai aos lares e leva esperança através de uma cadeira de rodas. E eu eternamente serei o seu pai. Se não vou estar aí amanhã com você, é porque é uma causa maior do que nós 2 impedindo a minha presença ao seu lado e ao lado de mamãe. Quero que mais tarde, daqui a muitos anos, você, seus filhos, sua mãe e nossos netos possam ter respeito e orgulho do meu nome, que saibam que eu estava a serviço do nosso país, desinteressadamente, só por amor ao futuro de todos nós. É força. Um beijo muito carinhoso para você e para a mamãe, com todo o amor do seu pai. O respeito e orgulho do seu nome estão materializados neste livro, Dr. Tales. Palmas para você.